lá. Ela foi a primeira cidade planejada do Brasil, capital regional no século XVIII. Daqui foram extraídas toneladas de ouro. Se você é apaixonado por história como eu, você está no lugar certo. Meu nome é Jeane Rocha e esse é o canal Aventura. Eu estou falando da cidade de Rio de Contas, município baiano que fica a 577 quilômetros da cidade, da capital de Salvador. Rio de Contas tem na sua história marcada pela descoberta de ouro entre o século XVII e o século XVIII. Com a descoberta de ouro em 1710 pelo bandeirante Sebastião Pinheiro Raposo, os dias tranquilos de Pouso dos Crioulos e região circunvizinha não seria mais a mesma coisa. Fundada por escravos no século XVII, o local recebeu o nome de Pouso dos Crioulos, pois era ponto de pouso para os viajantes vindos de Goiás e de Minas Gerais. Na segunda década do século XVIII, o bandeirante Sebastião Pinheiro da Fonseca descobriu ouro na região, iniciando um ciclo próspero que marcaria a história de Rio de Contas. Nós vamos conhecer agora alguns monumentos históricos, prédios, casas do período colonial que marca a história de Rio de Contas. Tudo muito vivo nas edificações históricas, como prédios e documentos do período colonial, bem preservados, erguidos no período áureo do ciclo do ouro. São 287 prédios tombados como patrimônio histórico nacional pelo IPAM, mostrando como era a vida no século XVIII, contexto histórico que evidencia a herança portuguesa na cultura brasileira. Por meio da criação de escola, que atendia com aulas de português, francês, gramática latina e filosofia. Um teatro para a expressão da arte, calendário religioso com suas festas e procissões, culinária com seus pratos típicos para satisfazer os portugueses que estavam em terra chamada Brasil. Estamos chegando aqui no local de arquivos públicos municipais. Neste local, a gente encontra alguns documentos da época do período colonial. A gente vai entrar agora para a gente ver alguns desses documentos. Vamos lá? Pessoal, então a gente está chegando aqui em um dos locais mais interessantes aqui de Rio de Contas. Porque podemos dizer assim que é a prova de tudo que o município, que essa cidade viveu da época do período colonial. Nós vamos encontrar aqui alguns documentos que provam a passagem aqui dos portugueses e toda a influência da corte sobre este local. A gente está aqui com uma das funcionárias aqui do local, que é a Vanília, não é isso? E ela vai falar e mostrar pra gente aqui alguns documentos. Gente, olha só, a gente vai começar por este aqui. Vanília, a gente tem aqui, ó, a gente foca aqui, a gente tem isso aqui. Isso aqui seria o que, Vanília? É o jornal da época, né? Foi o primeiro jornal, que foi o Cinzel. Então, esse então é o jornal Cinzel. Aí ele foi de 1912, ficou até 1919. Aí no intervalo, né, entrou mais dois jornais, o Pequeno e o Rio Contense. Aí ele retornou novamente, ficou até 1927. Então aqui a gente tem... Ele era feito quinzenal. Quinzenal. Esse jornal, ele certamente ele falava aí notícias da região? Todas as notícias eram registradas no jornal. Então aqui a gente tem um jornal, gente, ó, da data, olha, aqui, ó, de 1912. Vanília, aqui a gente encontra, pessoal, olha esse documento, gente. Isso aqui, Vanília, é o que então? Isso... Carta que é o correio.
né? Olha, gente. Aí tem uma menina aqui, Cátia Lorena, ela é de Salvador, né? Ela transcreveu 1775 cartas de alforria. Agora que foram registradas foi 1655. Então aqui é uma... Nesse livro a gente tem a carta de alforria, a cópia, né? Da carta de alforria, dentro tem procurações também. E aqui, olha, carta de... 1741. 1741, gente, olha, documento. Isso aqui seria o que, Vanilha? Comunicado o nascimento da princesa Isabel. Gente, olha só pra isso, pessoal. Que riqueza, olha. Então aqui era o comunicado do nascimento. Da princesa Isabel. Olha, gente, ó. Que veio para a Câmara Municipal em 1846, o documento. Documento. Aqui, Isso aqui seria o que, Vanilha? matrícula de escravo, de 1748, né? Aí a gente tem o nome do dono, Marcos de Abreu Barreto, morador nos Remédios. Aí temos o nome do escravo, um escravo por nome José, aqui. A naturalidade do escravo, que era natural da Costa da Mina, de idade de 44 anos. Vanilha, me diz uma coisa, então isso aqui seria o documento como se fosse de compra do escravo? A Como é? matrícula, matriculando o escravo, como ele tinha, quem era o dono era Marcos de Abreu. Como se fosse propriedade dele. Pronto, olha aqui, gente, ó, de 1748. E aqui seria o quê? Nós temos a carta patente, né? Eles compravam para ter o posto de tenente, de capitão. Sim, a carta patente. Aqui também a gente vai encontrar muitos móveis antigos da época, muitas fotos. E a gente vai dar uma olhada aqui no espaço agora e conhecer mais um pouquinho. Vamos lá? A gente encontra aqui uma escrivania da época, do período colonial. A gente não tem data certa aqui, segundo De quando foi, né? de quando foi, mas isso aqui seria uma escrivania. Nós guardávamos as documentações, né? Aí uma chave aí travava todas as gavetas. Aqui a gente tem o coisinha aí, abre a porta, tá vendo? Ah, então isso aqui servia para abrir aqui o compartimento de baixo da escrivania. Tudo em madeira. De madeira. Olha, gente, que chique isso. E aqui onde colocava, né? Caneta tinteira, colocava em cima e aqui. E aqui, no caso, seria para escrever. Tá aqui, então, olha, uma escrivania aí do período colonial, não é isso? Vamos seguir, vamos conhecer mais. Aqui a gente, né, tem um quadro aqui. Esse quadro foi quando Rio de Contas recebeu a medalha de ouro, né? No primeiro centenário, na abertura dos postos do Brasil ao comércio internacional. A exposição nacional em 1908, que era os Estados Unidos do Brasil. Que ainda chamava Estados Unidos do Brasil, não é isso? Aqui é só um símbolozinho mesmo, não é de ouro mesmo. Aí um quadro. E a gente vai conhecendo aqui mais. Aqui seria fotos antigas da cidade. Da cidade. Aqui é a Rua Barão, a Rua 15 de Novembro, né? Que é essa rua aqui que vai aqui direto aqui, que é a Rua do Clube, que Sim. é chamado. Aí a Estrada Real, que foi construída pelos escravos. Que daqui a gente tem a Igreja Matriz, que daqui a pouquinho a gente vai passar lá também. Que é do século XVIII, essa daí, a Igreja do Santíssimo Sacramento. Aqui a vista aérea. Aqui a prefeitura hoje municipal, Que é aquele prédio. Aqui. Então a gente tem aí, olha, a prefeitura municipal, que antigamente era uma escola só para homens. E a gente vai aqui olhando, pessoal, aqui as exposições e viajando no tempo. A gente vai entrar nessa outra parte aqui, olha, dos arquivos municipais e vamos encontrar aqui mais o quê? Olha essa aqui. São livros. Era uma bibliotecazinha, ficava lá no Clube Rio Contense também. Aí depois que veio para o arquivo municipal, né? Então todos esses livros aqui, Tem várias línguas aí dentro. todos antigos. Todos antigos. Tem a dedicatória que o pessoal fazia aí, dava para o Clube Rio Contense. Gente, que lindo. Foi para a Guerra do Paraguai, né? Para a Guerra do Tuiuti. Aí lá um dos componentes foi ferido, ele enrolou a bandeira. Aí tem as rajadas de sangue. Tá? Então, nesse caso aqui, essa foi feita. Assim, ó. Aqui a gente tem o café, aqui o tabaco, aqui o laço da união, as 19 províncias, a ordem de Cristo e a coroa real.
Certo, então essa aqui era a bandeira do Brasil, Império. Minha gente, vocês conseguem imaginar como eram os dias aqui na década aí, no século XVIII, no século XIX? Como é que era a vida dos moradores aqui no Rio de Contas, na época do período colonial? Isso aqui com certeza era muito chique, viu? Olha, diz que as festas eram cheias de tanto glamour que até ouro em pó era jogado nos convidados, era jogado sobre a realeza. Era ouro por demais neste local. As mulheres com certeza eram muito chique. Aqui encontrava muitas atrações, inclusive um teatro, o teatro. O progresso feminino, como comédia, As Floristas, O Gaio, O Gatinho. No cartaz rosa ao lado, anuncia a estreia dos Irmãos Lourdes, que alcançaram aplausos no sul da Bahia, com a peça Guarda-Roupa de Luxo. As apresentações, muitas vezes, tinham como objetivo arrecadar fundos para as obras da Igreja Matriz. Boa parte das ruas é assim, em calçamentos de pedras lavradas, construção feita pelas mãos dos escravos. E fica aqui para contar a história de uma época de muito glamour sobre este local, mas também época da mão de obra escrava no nosso país, no nosso Brasil. E por falar em mão de obra escrava, não podemos deixar de falar da Igreja Senhora Santana, construída no início do século XVIII pelos escravos. Estrutura toda em pedra que mexe com o nosso imaginário. Pessoal, eu estou aqui com a Dona Maria das Graças. Dona Maria das Graças, a senhora hoje fica aqui responsável pela igreja? Verdade, eu já aguardo até 8 meses que eu estou aqui e eu estou gostando muito do meu trabalho.
Sim. Eu atendo as pessoas, eu cuido daqui, maior carinho. Então a senhora que cuida aqui do espaço. Dona Maria das Graças, então, essa igreja aqui, a gente já percebe aqui que ela é toda feita em pedras. Pedra sobre pedra. E isso foi construído, segundo a história, pelos escravos. Então, essa igreja, eles também, os escravos, eles não chegaram a terminar. Foi isso, Dona Maria? Não chegaram a terminar. Então, a senhora estava nos dizendo que esse compartimento aqui da igreja Foi aqui que celebrava a missa, tudo esse lado, era tudo esse lado. começou, então, aqui nesse local. Desse lado. Lá na igreja de fazer os lados desse lado. Então, era aqui que acontecia nesse espaço. A senhora estava nos dizendo, então, que aqui, Dona Maria, não era coberto. Não era o céu aberto, tudo aberto. E mesmo assim, os escravos vinham celebrar. As pessoas, os fiéis que vinham celebrar desse lado. Desse lado. Nossos escravos, tudo aqui. E aí, depois, com o tempo, esse local aqui foi... como é que passou então, a funcionar desse lado? Como foi? Quando terminou o telhado. Dona Maria, eu estou vendo aqui esse móvel aqui. Esse móvel é antigo da época também. É da época, né? Era duas cadeiras que a gente vai carregar, é da época também. Também aquelas duas cadeirinhas que daqui a pouco a gente vai ver lá. Então, esse móvel aqui também é da época do período colonial, não é verdade? Ele é bem, se vê que ele é madeira, né, Dona Maria? Madeira pura. Olha, gente, os detalhes. A gaveta de baixo para ela abrir tem que ser de dois, porque ela não conseguiu abrir, ela abriu sozinha. Então, aqui a Dona Maria está dizendo, pessoal, que para abrir essa gaveta, olha, tem que ser de duas pessoas, Dona Maria. Vê realmente que a gente, puxa, ela nem move, pessoal. Vê? Ela nem move. Olha a grandeza disso, gente, ó. Um móvel na madeira pura. Olha que lindo essa peça, né? Que aqui tem na igreja, você visitando aqui a igreja, que chama conhecida popularmente como igreja de pedra, né, Dona Maria? E a gente tem aqui também, Dona Maria, está nos dizendo essas duas cadeirinhas aqui também, Dona Maria. Para rezar, era antiga. Essa também é do período Da época dos escravos. Olha, gente, e é interessante que essa cadeirinha o pessoal usava para rezar. E ela tem as perninhas bem curtinhas, É verdade. que é para facilitar a pessoa, no caso, Então, ajoelhar aqui e apoiar. e apoiar os braços para rezar. A gente tem aqui alguns móveis ainda dessa época. A igreja recebe muito visitante, Muito visitante. todos os dias. Bastante gente. Você vê ali na história da igreja, no caderno, você vai ficar impressionado. Me diz uma coisa, Já aconteceu já uns 5 casamentos aqui esse ano. Já vai 8 meses por conta. nossa, Dona Maria, me diz uma coisa, quais são os dias da semana que o pessoal visitando aqui, no de contas, a igreja está aberta para visitação? De manhã e de tarde, a semana toda. Domingo a domingo? Só de segunda a sábado. Só de segunda a sábado? E não é aquele sino chamado João. Sim. João ficava de frente da prefeitura daqui de Missão. Então ali a gente tem um sino, ó. Qual é então, Dona Maria, a história desse sino? A história desse sino, moça, ele ficava de frente da prefeitura daquele Rio de Janeiro. Assim, ele ficava entre os ferros, ele sozinho, assim. Lá de uma igreja, essa igreja era até o bairro. As plaquinhas de conta subia muito. E aqui, lá onde é essa igreja, lá muito, parecia um prédio, tão molhado que é. Aí essa igreja caía, aí a princesa Isabel virou esse sino pra cá. Ah, então esse sino aqui foi uma doação da Princesa Isabel. Foi E ela veio aqui para, no caso, a igreja de Santana. Olha aí, gente, a gente tem aqui uma história da época aí, ó. Um sino doado pela Princesa Isabel, né? Que era de outra igreja, né, Dona Maria? outra igreja. Ali chama Larga do Rosário. Sim. Aí lá hoje é cheio de rosas, lá tem figura muito bonito lá. O sino, dentre outros objetos que encontramos na cidade, ajuda a contar um pouquinho da história do Brasil. Nos despedimos da Dona Maria e vamos em busca de mais histórias, mais documentos que mostram como era viver nesta época. Uma época em que o casamento era pautado como um vínculo indissolúvel. No período colonial, não existia o casamento civil no Brasil. O matrimônio
era regulado pelas leis da Igreja. Após a proclamação da República em 1890, foi instituído o casamento civil. Mas a situação das pessoas que não estavam felizes em suas relações conjugais permaneceu intacta pelo Decreto 181. Os casais tinham direito ao divórcio com apenas a separação de corpos, mas não a indissolubilidade do matrimônio. Encontramos documentos que comprovam isso. Então nós estamos aqui agora, um documento que é De 1882. de 1882. Isso aqui é o que, É Ivani? uma execução de sentença, né, para pagamento das custas do divórcio perpétuo concedido por Dona Maria do Carmo, né, de Oliveira, contra Antônio Ambrósio de Abreu. Ah, então aqui adentro a gente tem o documento. Divórcio, né, o documento. Houve a separação de corpos, né? Mas não houve a dissolução do vínculo matrimonial. Ah, e aqui a gente tem o documento. Documentação falando e o porquê que houve a separação. Aí nós temos aqui. Ah, tá. Então nesse outro aqui a gente vai encontrar o... Essa parte aqui que fala. Aqui mesmo. Essa parte aí que fala. Quer ver? Sim, hein? Mostra-se pedir à autora Dona Maria do Carmo de Oliveira, no Libelo Folhas 12, que lhe conceda divorciar-se perpetuamente do seu marido, capitão Antônio de Ambrósio de Abreu, porque, casando-se com ele há 1 ano e sem ela lhe dar causas, principiou logo o réu a maltratá-la, com palavras injuriosas e infamantes, dando-lhe bofetadas e chicotadas, quebrando-lhe os dentes, espancando-a com rachas de lenha, mutilando seu corpo, ferindo-a na cabeça e tendo até a impiedade de deitar uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo nomeada à porta de um quarto, obrigando a autora a saltar por cima e que por tudo isso corria perigo de perder sua vida, se continuasse a permanecer debaixo do mesmo teto. Então, esse documento garantia à mulher o quê? A separação de corpos. Separação de corpos, né? Porque antigamente o vínculo matrimonial a igreja não permitia. Não permitia. Então, havia separação de corpos, mas ela, em documento ela ainda estava ligada a ele. E tem um inventário, né, que teve a separação com os bens repartidos. Mas ela só recebeu o divórcio porque enquanto ela apanhava, enquanto maltratava ela, né, a igreja não deu o divórcio. Aí só deu a partir do momento que botou uma imagem, né, no lumiar da porta e fez ela saltar, porque antigamente era falta de respeito, né, com a imagem. Onde tem? O livro de casamento da igreja matriz, tá vendo? Que eles casaram. Ah, tá. Ele foi de votação. Aqui nós temos as prestações de conta mais recentes, né? Aqui tem o Poder Executivo, que são processos de pagamento, quando a pessoa vem da entrada na aposentadoria, né? Que é a parte antiga. Aqui é a parte do Poder Legislativo, que é a parte da Câmara de 1727 e a Intendência de 1890. Aqui é o Poder Judiciário, que são processos crimes de escravos contra patrões e patrões comerciantes. Ah, então nesse aqui, o Poder Judiciário, a gente encontra... Tá vendo? Processo de crime, a partir de 1750 aí. Que nós vamos encontrar aqui dentro desse acervo documentos relacionados ao processo crime de escravos contra os patrões e patrões contra escravos. Tudo a gente vai encontrar aqui, Ivani. Chegamos ao final de mais uma história. Se você gostou e ficou comigo até agora, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Também se inscrevam se você ainda não for inscrito no canal. Venha fazer parte da família Aventuras. E fique com Deus e até a próxima!